Vamos pegar Brad Pitt, corridas insanas de Fórmula 1, diretor vencedor de Oscar, filme com produção de estrelas da Fórmula 1. Galera, junta tudo isso, Fórmula 1 é um filme divertidíssimo, é cinemão, é blockbuster, é pra ser visto no cinema. Vamos falar muito aqui sobre essa produção, que tem muitas curiosidades legais, bacanas. Vou falar com vocês, é extremamente divertido. Você sai do filme assim, sabe com aquela aura renovada? Isso é cinema, isso é entretenimento, então vamos falar bastante, de uma forma bem emocionada, com muita curiosidade sobre Fórmula 1 agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Fórmula 1 F1. Esse filme, como eu falei na abertura, é muito interessante. É um filme que traz uma dinâmica e uma direção espetacular. Vou falar com vocês, antes disso tudo, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, compartilha para quem vocês quiserem e não esqueça de ativar as notificações, que vocês sabem o quanto é importante aqui pro canal, beleza? Cara, a minha relação, só rapidinho, a minha relação com a Fórmula 1, acho que a relação de muitos brasileiros, né, ela vem do Senna, né? Eu tenho 45 anos, eu não lembro, né, do início do Nelson Piquet, obviamente não era nascido com Emerson Fittipaldi e tal. Então, Senna na década de 80, eu lembro, né, momentos maravilhosos com o carro da John Play Special. A gente viu muito isso no documentário do Senna, da Netflix, né? A gente vê toda a trajetória maravilhosa com o carro da John Play Special, aquele carro pretinho, depois na McLaren, depois na Williams. Então, assim, a minha relação com a Fórmula 1 se baseou no Ayrton Senna. Todo domingo a gente tava lá sentadinho no sofá na hora do almoço pra torcer e muitas vezes a gente ficava muito feliz porque o Senna foi um dos maiores pilotos que a Fórmula 1, que o automobilismo já viu. E aí, com a sua morte em 94, eu assumo que eu me desliguei um pouco da Fórmula 1. Na verdade, assim, eu nunca fui muito fã de carros, né? De automobilismo em geral, mas obviamente aficionado, super fã do Senna, a gente acompanhava, torcia, vibrava, se emocionava, chorava, todos os sentidos. Então, desde 94, assim, a minha proximidade com a Fórmula 1 foi cada vez mais distante e hoje em dia ele é zero praticamente. Vou assumir para vocês que a minha relação com a Fórmula 1, ele é nenhuma. Eu não vejo nada. E é claro que quando eu falo que eu não vejo mais, assim, a gente não... Tem nomes atuais da Fórmula 1 que são, enfim, são super famosos, como Lewis Hamilton. Hoje em dia da Fórmula 1, o que eu posso falar além do Lewis Hamilton? Eu não tenho a mínima ideia. Bom, e um dos acertos gigantes de Fórmula 1, de F1, é a direção do Joseph Kosinski. Pra quem não sabe, ele dirigiu o Top Gun Maverick. E que nos trouxe aquelas sequências aéreas espetaculares que poucas vezes vimos como que ele conseguiu filmar aquelas sequências. É um diretor que domina muito a velocidade, domina muito a mise-en-scène em situações arriscadas, em situações que geram grandes tensões. Então, assim, e aqui o filme é lotado disso, tá? Já falo com vocês. A produção aqui é do Jerry Bruckheimer com o Brad Pitt, mas com uma ajuda que faz todo sentido. Produção executiva e consultor técnico, nada mais nada menos que Lewis Hamilton. E mais coisas legais que cercam essa produção, né? O filme começou a ser filmado em 23 e 24 em corridas reais em Monza, em Silverstone, em Hungaroring. É assim que se fala, né? Hungaroring, na Hungria. E o que é legal aqui é que a produção nasce de um sonho desde a infância de Brad Pitt com o automobilismo e mais um sonho de fazer um filme muito realista, né, que dependesse pouquíssimo de CGI. Cara, e ele conseguiu. E conseguiu mesmo. Bom, e na história por trás de Fórmula 1, o filme, a gente conhece o Sonny Hayes, vivido pelo Brad Pitt. Ele, nos anos 90, ele foi um astro da Fórmula 1, muito promissor, mas sofre um acidente grave, tem que se ausentar das pistas. Ao longo de 30 anos, ele vive uma vida meio nômade, assim, vivendo em seu trailer, correndo em vários tipos de corridas, com vários carros diferentes, se aperfeiçoando, vivendo, tendo a experiência da vida. E 30 anos se passa, o seu amigo, dono da APX, uma montadora, né, na Fórmula 1, tá passando por maus bocados, não consegue pontuar, tá com uma posição difícil na tabela. Ele precisa treinar, domar um aspirante não, mas um piloto, o Joshua Pearce, vivido pelo Danson Nydres, de uma forma que é um piloto extremamente competitivo, mas com um ego
gigantesco que ainda precisa aprender muito. E você trazer essas duas realidades, né, pro meio da Fórmula 1, pro meio dos bastidores, é o grande fervo do filme e também a parte ruim do filme, já vou falar com vocês. Bom, e quando eu falo que é a parte ruim do filme, é porque é a parte que ela menos brilha, né? Os seus bastidores, com os seus conflitos, a gente, assim, não tem nada de novo. O filme é cheio de clichês, ele usa muita bengala de roteiro pra coisas muito óbvias. O conflito, né, dos protagonistas, do Brad Pitt, do Danson Idris, é um conflito legal, mas que, assim, vários filmes de esporte que colocam essas dualidades, né, alguém muito mais experiente, outra pessoa muito impulsiva, inexperiente, que vai tentar aprender com o seu mentor e tal, e a dificuldade da equipe lidar com essa dificuldade da idade, é lotado disso, a gente já sabe. A gente já conhece essa história, não é nada novo. O que é legal é a gente ver os bastidores da Fórmula 1 como a gente realmente nunca viu, né? A gente só assistia em casa. Então esses bastidores, as tretas, são legais, são bacanas, são bem desenvolvidas pra trama, tá? São bem montadas, funcionam no filme. Porém, não é nada de novo, tá? Então, assim, é a parte que o filme menos brilha, já digo pra vocês também. Mas é claro que a gente quer falar, vamos falar do que o filme brilha, do que o filme enaltece, do que o filme é genial, é magistral, são as sequências de ação, as sequências da corrida. Nas corridas na Fórmula 1, elas foram filmadas em vários momentos com câmera 6K. Câmera 6K dentro do cockpit. A direção do Kosinski, ela é tão genial que ele faz uma coisa que, assim, eu nunca tinha vivenciado. Quando a gente tá em casa vendo Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, Fórmula 2, a gente não tem a sensação da velocidade. E os carros passando, mas a sensação de te colocar dentro do cockpit, você pilotando, você quase sentindo a força G no corpo. Cara, isso é inédito, e assim, o filme te coloca dentro do cockpit, colocando o capacete. As sequências são insanas e realmente você sente. Várias vezes eu vi o filme, eu tava travado na cadeira assim, ó, porque a câmera, e outra coisa legal, a direção é tão genial que ele, nos momentos da corrida, onde o filme brilha demais, quase não tem corte, ele deixa o plano aberto pra você entender exatamente o que acontece, a mise-en-scène é perfeita. E nos bastidores, nas atuações, ele vai com uma edição muito mais picotada, com uma montagem muito mais rápida, muito mais fervorosa. Mas aonde brilha, nas sequências, o filme é fluido. Ele deixa essa fluidez e você ficar deslumbrado com o que tá vendo, porque é insano. Bom, mais uma curiosidade bacana, a FIA, que é a Federação de Automobilismo, ela teve que autorizar toda a dinâmica e processo de filmagens em corridas reais da Fórmula 1, ou seja, o carro da Apex ficava no pelotão, no último pelotão, e largava depois de todo mundo. Cara, olha que coisa, que insano, você no meio da corrida, você ter um carro e uma filmagem. Cara, isso deu muito certo, a dinâmica é maravilhosa, é real. Não, Brad Pitt passou por testes, assim, exaustivos, intensivos, dirigindo um carro da Fórmula 2 real, que é o carro do filme adaptado com CGI, se transforma no Apex da Fórmula 1, né? Dirigiu realmente, tá? Ele trabalhou intensamente com engenheiros da Mercedes, tá? Toda a parte tecnológica do filme e com ajuda muito grande também do Lewis Hamilton. O que você tem aqui em Fórmula 1 é um espetáculo visual gigantesco que poucas vezes vimos, tá? A gente tem uma imersão dentro da corrida de uma forma, de novo, que a gente nunca viu, tá? O som é maravilhoso, as sequências são maravilhosas, toda a filmagem que o Kosinski consegue filmar a realidade, uma ação real, né? Ali, assim, esse filme assim, se mistura muito a ficção com a realidade, né? Isso é uma coisa que a Fórmula 1 quer colocar pra gente, né? Até que ponto
até onde a gente consegue igualar, né? O cinema deixar praticamente a realidade e a ficção lado a lado. E o que a gente vê muitas vezes é a corrida real, de atores reais pilotando carros reais, em velocidades reais. Então isso tudo tem uma dinâmica e passa uma veracidade pro filme que poucas vezes, eu vou dizer que a gente nunca viu com esse tipo de filme. Então, pra fechar, Fórmula 1 é um filme que tem que ser visto no cinema, tá? Não é perfeito, eu falei que não. Toda parte de um roteiro frágil, de um roteiro que a gente já viu, que não nos traz nada de novo, mas que também não compromete o resultado final, tá? Porque o que a gente vê, o que a gente quer ver não é treta de bastidor. Não, desculpa, não é. O que a gente vê, o que a gente quer ver é o Brad Pitt pilotando um carro de Fórmula 1, sequências de ação maravilhosas. E isso o filme entrega uma direção espetacular do Kosinski, atuações que são boas, o conflito dos dois é interessante, é bem vendido. Então é um cinemão, tá? Programa de final de semana, maior pipoca que vocês acharem, maior combo de refrigerante que vocês acharem, se divirtam, cara. Tem um slogan de um cinema que eu ia nos anos 80, pra quem conhece, pra quem é mais velho, como eu, vai saber, Grupo Severiano Ribeiro, cinema de rua, cinema em shopping, enfim, fui muito nesse cinema desse grupo. E eles tinham um slogan chamado assim, cinema é a maior diversão. E Fórmula 1 deixa claro isso. O como que o cinema é divertido, como que o cinema é envolvente, como que o cinema é maravilhoso, como ele te abraça, como que ele te transporta para um universo que não existe, mas que você vivencia como se fosse real. Quando você sai dali, sua vida volta ao normal. Isso é o cinema. Se apaixonem pelo cinema, que é maravilhoso. Eu me apaixono toda vez que eu vou ao cinema. Obviamente quando o filme é muito bom. Eu saio de lá e falo, porra, como é bom amar cinema. É isso, vou fechar Fórmula 1 com uma nota. Porra, me emocionei aqui no filme. O cinema várias vezes traz essa comoção em mim. Vou dar uma nota 9. Achei maravilhoso. Curti demais. Poucas vezes eu fui me divertir tanto com um filme, mesmo que a sua história seja um fiapinho desse tamanho. Chegamos ao final de mais uma crítica, essa bem emocionada, né? Então, por isso, né, por causa dessa homenagem ao cinema, se inscreve no canal, curtiu o vídeo, dá um joinha, compartilha para quem vocês quiserem e ativem o raio das notificações, sabe o quanto é importante para o canal. Se vocês também quiserem apoiar o canal do Papo Cinema, se considerem virar membros, tem uma abinha aí, ó, um botãozinho preto chamado Seja Membro, clica nele e veja o plano Claquetinha, muita coisa legal, muita coisa bacana pensado em você. Estamos abertos, de braços abertos, para que você faça parte dessa família do Papo e Cinema. E por último, não menos importante, deixe nos comentários o que acharam de Fórmula 1, eu vou adorar debater, comentar, discutir, analisar com vocês esse filmaço do Brad Pitt e eu respondo a todos, sem exceção, beleza? Então é isso, obrigado pela paciência, um grande abraço a todos, valeu e fui!